Boa noite, gente. Eu sou Isa Oliveira, sou nutricionista e hoje eu vim conversar com a mulherada aí, com as minhas seguidoras sobre menopausa, né? E há muitos assuntos a se falar sobre menopausa. Boa noite, meninas que estão entrando aí. Há muita coisa a se falar, sabe? Sobre menopausa, sobre climatério. E eu acredito que eu vou ter que dividir essa live em duas lives, porque senão eu vou ficar muito tempo falando e acaba ficando enjoado. Boa noite. Então hoje, assim, o tema que eu propus para hoje é falar sobre dietas que funcionam e por que funcionam na menopausa, tá? Na menopausa, no climatério, na mulher de meia idade, né? E as meninas do clube estão aí para falar que funciona mesmo. Tem mulheres no clube que estão na menopausa, tem gente que está na pré-menopausa, né? E funciona na primeira, na segunda, na meia idade, na última idade, funciona, né? Dietas sempre funcionam desde que você tenha déficit calórico, né? Mas eu vou explicar quais delas foram estudadas e porque de aplicar uma ou aplicar outra, né? Quais os malefícios e os benefícios dessas dietas. Então hoje eu falarei sobre isso, sobre essas dietas que a gente pode sim fazer na menopausa. Aliás, a alimentação saudável a gente pode fazer durante a vida toda e quanto melhor você chegar nessa fase, eu te garanto que melhor você vai passar por ela. Então uma pessoa mais saudável vai passar melhor por essa fase, né? E todas nós, gente, se Deus quiser, vamos chegar à menopausa, né? Se a gente estiver por aqui, a gente vai passar pela menopausa. Umas pessoas vão passar antes, outras pessoas vão passar depois, mais tarde um pouquinho, mas todas nós, a gente espera que viva tanto para chegar nela, passar dela, né? E eu tô aqui para falar com vocês, para dividir com vocês a minha experiência e o que eu penso sobre isso, né? E como assim, todo mundo passa por essa fase, a gente tem que estar preparada, a gente tem que estar preparada psicologicamente, a gente tem que estar preparada fisicamente e não se revoltar com os sintomas, com as coisas que vão acontecer um ou outro. Tem gente que sente mais, tem gente que sente menos. Agora depende muito daquilo, assim, o que você vai fazer com isso, né? Como que você vai reagir a tudo que vai acontecer, a esse turbilhão de mudanças que acontecem no nosso corpo durante a menopausa, né? Então, gente, então tô aqui para falar sobre estratégias alimentares na menopausa, né? O que funcionou, o que não funcionou segundo estudos, tá? E na próxima live, provavelmente quarta-feira que vem, aí eu falo sobre chás, sobre, de repente, algum suplemento, sobre outras coisas para complementar mais especificamente de cada alimento, porque senão eu vou ficar muito tempo aqui, né? Vamos ver, se der tempo a gente fala tudo, tá? Então, gente, o que é menopausa? Menopausa é a última menstruação da mulher, né? Então, menopausa não é quando você fala assim, eu estou na menopausa, é porque você já não menstrua mais, já passou a sua última menstruação, tá? Então, essa última menstruação, essa fase da menopausa, né, não precisa vir acompanhada de uma perda da qualidade de vida. Você tem que continuar ativa. Hoje em dia, as mulheres nessa idade, nessa meia idade, após os 40 anos, estão em plena atividade. As mulheres nessa idade é a fase que geralmente elas estão mais bem-sucedidas, estão mais seguras de si, estão mais preparadas para o mercado de trabalho, né? Então, a gente não pode deixar essas mudanças físicas nos atrapalhar, né? E então a gente tem que passar por elas da melhor forma possível, né? Então a menopausa chega por volta de 45, 55 anos normalmente, tá? Tem mulheres que têm isso antes e tem mulheres que vão ter menopausa, vão passar pela menopausa lá para os 60 anos. Mas a maioria chega a ser depois dos 45 anos, né? Mas eu já vi mulheres entrando na menopausa com 32, 35, 39, né? Cada mulher vai ter seu tempo, né? Então, nessa fase, quando você entra mesmo na menopausa, que você tem a sua última menstruação, que você você liberou seu último folículo lá, ovariano, né? Você tem uma queda muito brusca da progesterona, do estrogênio
e até da testosterona. Então, isso vem seguido de vários sintomas, porque os hormônios influenciam em muitas coisas da nossa vida, desde humor, né, a desejo sexual, a pele, né, a qualidade da pele. Então, tudo isso vai ser influenciado por essa queda de hormônios, né? Mas, gente, a maioria das pessoas que falam assim, cara, eu tô na menopausa, às vezes ainda não tá na menopausa, está no climatério. O climatério é o quê? O corpo começando a diminuir essa produção, a mulher já começa a ter um distanciamento entre uma menstruação e outra. Os folículos já começam a serem mais espaçados, né? Então você ovula esse mês, ele ovula daqui a 6 meses e começa a espaçar essas menstruações. E aí você não está na menopausa ainda, você está no climatério. Seu corpo está parando, está saindo da fase reprodutiva. A mulher, né? A menopausa nada mais é do que você interromper a sua fase reprodutiva e entrar numa fase que a mulher não pode mais ter filhos, porque a gente tem óvulos, né, nos nossos ovários desde que a gente nasce. E ao longo da nossa vida, a gente vai perdendo, a gente vai formando, a gente tem os folículos, a gente vai liberando esses folículos e chega um dia que eles finalizam, a gente não tem mais folículo para liberar e a gente não libera, então a gente não pode mais engravidar, né? Então a menopausa é isso. E o climatério é a transição desse período fértil para uma fase não fértil da mulher, né? Então, todos os folículos ovarianos vão sendo liberados desde a primeira menstruação até a última menstruação da mulher, tá? Quando chega esse fim, você vai ter a queda desses hormônios, estrogênio, progesterona e até mesmo a testosterona, tá? Então, antes de entrar, né, na menopausa, que a gente está ali no climatério, que a gente já começa a diminuir essa produção desses hormônios, você começa a ter os sintomas, né, do climatério, dessa queda de hormônio, né? E, gente, dá coraçãozinho, compartilhe essa live com as suas amigas que estão aí, de repente, entrando na menopausa, sua mãe, sua tia, sua avó, né? Então, assim, porque muitas pessoas têm dúvidas e muitas pessoas já me pediam para fazer essa live. Então, compartilha com as pessoas, tá? Porque eu acho que vai ser válido. E principalmente quem precisa emagrecer. Na live de hoje eu vou estar falando sobre emagrecimento, né? Então, quais são os sintomas da menopausa? Calorões, secura vaginal, né? Depressão, irritabilidade, insônia, diminuição da libido e outras coisas. A pele começa a ficar seca, o cabelo também. A gente tem muitas mudanças e cada mulher vai sentir de um jeito. Tem mulheres que sentem de um jeito mais intenso, outras de uma forma mais branda, tá? E tudo isso, essa queda, alguns sintomas começam a aparecer e algumas mulheres nem começam a não entender, começam a ficar com menos vontade de fazer as coisas, começam a ficar um pouco deprimidas e às vezes é porque já está tendo uma queda desses hormônios e ainda não está entendendo. Então é bom procurar um ginecologista, né, após os 40 anos, né? Na verdade a gente tem que ir todos os anos, né? Todo ano ao ginecologista, mas nessa fase, para investigar isso, pedir para fazer exames dos hormônios, se você começar a sentir algum desses sintomas, né, que eu tô falando aqui. Então tem muitas mulheres que têm muita dificuldade de passar, ao passar, né? Tem pessoas que já são um pouco depressivas, então quando você sente tudo isso aí, todos esses sintomas da menopausa, é um turbilhão, né? Porque na verdade, gente, a gente tem, ao longo da nossa vida, a gente tem os nossos ciclos, que são os ciclos menstruais, que a gente aumenta, diminui progesterona, estrogênio, e na verdade, quando você vai para menstruar, quando você vai menstruar, a gente tem uma queda brusca desses hormônios, né? Do progesterona e do estrogênio. Uma queda, principalmente do estrogênio. E aí, quando tem essa queda, você tem os sintomas muito parecidos da TPM. Agora, você imagina você ter isso assim de uma forma contínua, né? Porque a gente tem isso de uma forma cíclica. Agora, você imagina você ter isso de uma forma contínua. E isso é a menopausa. Isso é o climatério, você sentindo esses sintomas de uma forma sistemática, tá? Então, gente, se Deus quiser, a gente vai passar por essa fase
mas que a gente passe de uma forma, da melhor forma que possível, né? Quanto melhor você chegar nessa fase, quanto mais próximo do seu peso ideal, quanto mais atividade física, quanto mais ativa for a sua vida, mais fácil você vai passar por ela, tá? Tem mulheres que sentem muito pouco. Eu tenho mulheres aqui que chegam no consultório e falam que não senti quase nada. E tem mulheres que passam muito sufoco nessa fase, né? Sempre tá acompanhando, né, com o seu ginecologista, com uma nutricionista, com, de repente, um psicólogo. Se você já for uma pessoa que tem uma tendência à depressão, gente, assim, fazer terapia nessa fase é muito importante, porque você vai ter, além de todos os problemas que você já tem emocionais, com a queda hormonal. Então isso pode ser, você pode ampliar esses efeitos com os sintomas da menopausa. Então, se você está passando por essa fase de uma forma muito difícil, procure ajuda, né? Falando isso hoje, gente, teve gente que mandou mensagem hoje, eu não consegui responder. Hoje o dia foi uma correria danada, depois eu vou responder algumas coisas que tem ali, tá? Bom, vamos lá. A reposição hormonal, né? Eu tô passando o lápis, né, em algumas coisas da menopausa para chegar ao meu tema depois. A reposição hormonal é uma coisa que tem que ser avaliada pelo médico, tá? E depois da próxima live eu posso falar mais a fundo do meu ponto de vista, mas é assim, você tendo um bom médico, sendo bem indicada, não tem nada de mal na reposição hormonal. E a reposição hormonal geralmente é o que vai fazer diminuir mais esses sintomas, tá? Então, assim, de tudo que eu tô falando aqui, que eu vou falar depois, principalmente na próxima live, se você tiver um estilo de vida saudável, for uma pessoa que possa fazer a reposição hormonal, tá? Então faça, se você não tem nenhuma contraindicação. Porque ela sim, se você for uma pessoa que não tá passando bem por essa fase, tem que fazer a reposição, tá? E agora tem pessoas que não têm indicação, né? Por N motivos, por câncer na família, por outros problemas em geral. Então essas pessoas não podem fazer. Aí tem que procurar outras alternativas, né? Que vão atenuar, né, esses sintomas. Mas a reposição hormonal, gente, sempre avaliada pelo médico, né? É o médico que vai te falar, o ginecologista. Bom, eu vou falar aqui agora sobre as dietas e isso que eu tô falando aqui hoje não foi tirado da minha cabeça, apesar de eu ter uma certa experiência. Foi realmente de um estudo, que é um estudo de revisão que eu vi falando sobre essas dietas. Esse tipo de dieta que funcionou para as mulheres, tá? Então, gente, quando a mulher chega na menopausa, ela tem maior risco de ganhar peso. Por quê? Porque há uma tendência a ter um metabolismo diminuído. Já foi feito um estudo que ao longo da vida, passando dos 30 anos, a gente vai diminuindo. Na idade dói tudo. Muita coisa, né? Envelhecer, assim, a gente vai envelhecer e a gente tem que tentar envelhecer da melhor forma possível, né? É a resignação, né? Não tem jeito, a gente vai passar por isso. E aí, a gente vai diminuindo o metabolismo ao longo do tempo. Quando chega nessa fase da menopausa, a gente tem uma queda maior ainda e a gente tem uma mudança corporal, né? Então, a gente precisa... Então, a gente vê muito assim, médico falando, tem que mudar o estilo de vida quando chega... Gente, a gente tem que mudar o estilo de vida, a gente tem que chegar nessa fase já com o estilo de vida mudado. Porque se você for uma pessoa ativa, que faz exercício, que faz uma alimentação direitinho, uma alimentação mais regrada, sem muitos alimentos embutidos, sem muitos alimentos processados, come mais alimentos, você vai ter os substratos e os nutrientes necessários para que você consiga que o seu metabolismo seja mais otimizado. Vai ser igual antes? Não, você não tem mais 20 anos, você já está envelhecendo. Seu corpo está produzindo menos hormônio, a sua gordura corporal está distribuída de uma forma diferente. Então, assim, não adianta a gente querer ser igual, não vai ser. Mas só que a gente vai passando, você vai sentir menos e bem menos, tá? Então, assim, muitas mulheres têm sintomas na menopausa até ampliados, até intensificados pelo fator emocional, né? Porque não é fácil, né?
saber que você está saindo de uma fase que você não se reproduz, mesmo que você não queira mais ter filho, mas é uma mudança de fase, né? E não é todo mundo, isso não cai bem para todo mundo, né? Mas se você chegou, né? Nunca é tarde, isso que eu tô falando que nunca é tarde. Se você já chegou na menopausa acima do peso, com o estilo de vida todo errado, ainda não é tarde, porque ainda dá para mudar, tá? Então, precisa perder peso, porque isso vai melhorar os sintomas, né? Vai melhorar o aspecto do corpo, que muda a forma, né? A gente tende na menopausa a redistribuir a gordura do nosso corpo. Às vezes você é uma pessoa com um corpo violão, que tem lá bastante quadril, uma barriga mais sequinha, e quando chega na menopausa, a maioria das mulheres reclamam que já começa a ficar com uma gordura abdominal que ela não tinha. Isso para quem nem é obeso, né? Então, para quem já é obeso, né, isso se agrava, né? Então, e ainda tem um risco, tem mulheres que não foram obesas durante a vida e tinham um metabolismo melhor, mas continua ao vivo e depois você volta, que tinha um metabolismo melhor, mas aí vai diminuindo, e ao longo da menopausa não querem mudar o estilo de vida, ou às vezes mudam o estilo de vida, ficam mais sedentários, e aí cai o metabolismo e as pessoas tendem. A gente não tem mais a disposição que a gente tinha antes, com 40 anos, a mesma disposição de 20, né? E aí além de você diminuir o seu metabolismo, você diminui as suas atividades. Então, muitas mulheres desenvolvem obesidade durante a menopausa, tá? Então, o que mais influencia mesmo no desenvolver da obesidade, né? Vamos falar de obesidade agora na menopausa, é a diminuição do estradiol, né? Que faz uma diminuição do metabolismo também. É um estilo de vida mais corrido. Como eu disse, a mulher nessa fase, vocês podem concordar comigo, as mulheres hoje, de 35 aos 55 anos, está numa fase muito ativa, que antes não era, a mulher ficava mais em casa. Então, ela tende a deixar em segundo plano a alimentação, um exercício físico, né, ter um estilo de vida saudável, vai lá fazer no automático, né, comer o que é mais fácil. Então, tem isso também. Então, a gente tem que pensar por todos os lados. Às vezes você pensa, qual chá que eu tenho que tomar? Eu tenho que fazer reposição hormonal, ou eu tenho que fazer qualquer coisa, né, qual alimento que eu tenho que comer específico, e no final das contas, a sua alimentação nem regrada é. Você nem come bem, você nem toma água direito, você nem faz exercício, você nem come verduras. Então, por que você acha que um chá vai te ajudar? Entendeu? Então, assim, de repente, depois que você mudar todas essas outras coisas, você vai usar como cereja do bolo as outras alternativas, que são chás, algum alimento específico, vai incluindo nessa sua alimentação esses alimentos mais específicos, tá? Então, uma das estratégias e uma das coisas que mais influenciam as mulheres a não ganharem peso na menopausa, e aqui eu digo, não é nem emagrecer, tá, gente? É não ganharem peso, porque a gente tende a ir ganhando peso, a gente tende a ir ganhando gordura abdominal. E aí, se você é uma pessoa que tem uma vida ativa, que você faz exercício físico, você atenua até aquele efeito que eu falei de diminuir gordura do quadril e aumentar a gordura abdominal. Porque quando você faz exercício, você ajuda na distribuição. Então você atenua. Mulheres muito ativas, mulheres que fazem exercício, que fazem principalmente exercício de força, veem muito menos essa mudança de composição corporal, de forma mesmo do corpo, tá? Então, como eu disse, eu acho que eu já disse que durante a menopausa, durante o climatério, a tendência é que a gente vai diminuindo. Foi feito um estudo que viu que as mulheres perdem até 400 calorias de gasto. Você gasta menos 400 calorias. Então, se você gastava antes 2.000 calorias, de repente, quando você vai envelhecendo, já chega pós-menopausa, você gasta já 400 a menos. Então, você gastaria 1.600. Então, qual que é o mínimo que você tem que fazer? Aumentar a atividade física para aumentar seu gasto energético no exercício, aumentar sua composição corporal de massa muscular, porque vai otimizar o seu metabolismo, né? E dar uma reduzida em alguma coisa que come.
sabe? Então, assim, a gente tem que pensar que, de repente, quando você tinha 20 anos, você tomava café, tomava um lanche da tarde muito, aquele lanche da tarde caprichado, almoçava e jantava bem. Agora você tem que pensar assim, cara, se eu tô ganhando peso, eu tenho que dar uma reduzida nisso. O que eu vou fazer? O que eu posso diminuir na alimentação? Começa com as coisas ruins, né? Diminuindo em quantidade, nem digo ruins, né? Com menos qualidade, né? Vamos supor, você vai colocar um carboidrato refinado, você tira, vai diminuindo, né? Farinhas brancas, diminui. Precisa cortar de tudo? Bom, se você cortar de tudo, você vai ter mais efeito, né? Se tirar todos os refinados. Mas você pode usar como uma coisa, né, eventual, não ter o hábito de comer, tá? Então, durante para você passar bem, chegar bem nessa fase, essas coisas têm que ser feitas, né? Atividade física e uma redução de consumo alimentar, que não é uma coisa assim absurda. Na verdade, essa diminuição de metabolismo, ela vai acontecendo. Você não acorda dorme gastando 2.000 calorias e acorda gastando 1.600. É uma coisa gradativa. E se você é uma pessoa que ao longo da sua vida, e aí cabe falar aqui para as mulheres que de repente ainda nem estão na menopausa, vão começando a perceber a sensação de fome e saciedade, a tendência é que você também perceba que você precisa comer menos. Porque quanto menos você respeita isso, menos o seu corpo sinaliza bem isso, as sensações de fome e saciedade. Quando você não sinaliza bem isso, a tendência é que você passe com essa queda hormonal, você gasta menos e a tendência por fatores emocionais, quedas hormonais, você até aumente o seu apetite, você aumente a sua compulsão alimentar, tá? Então, primeira coisa é fazer dieta e exercício, né? Se você é uma pessoa que está no seu peso ideal, você já está prevenindo, né? Se você é uma pessoa que está bem acima do peso, você já tem que fazer uma dieta mesmo para reduzir mais o aporte calórico, ou nem estou falando absurdamente, mas já fazer uma diminuição mais controlada. Para quê? Para visar mesmo a perda de peso, para tentar não ficar muito obesa, para não ter tantos efeitos, porque além disso, a mulher começa a ter mais sintomas, ela começa a desenvolver mais doenças crônicas, como diabetes, dislipidemia, hipergliceridemia, né? Dislipidemia é colesterol alto e triglicerídeos altos. Então, assim, a gente tende a... piora mesmo, né, gente? Então, assim, enquanto na fase adulta, antes da menopausa, os homens têm uma tendência muito maior a desenvolver essas doenças, na fase da menopausa a gente iguala, principalmente pelo acúmulo de gordura abdominal, tá? E esse acúmulo de gordura abdominal, ele é o maior predispositor que é a coisa que mais predispõe a gente a doenças crônicas. Então, cabe aqui dizer de novo aquela questão de quanto melhor você chegar nessa fase, menos consequências você vai ter, tá? Então, sempre pensar, né, em tentar modular fome, saciedade, até antes de chegar nessa fase. Cara, mas eu já cheguei, não tem jeito, Isa, já cheguei, já tô na menopausa, já engordei, já tô obesa. E o que eu faço agora? Então, aí eu vou falar agora das dietas, né? Das dietas que, nesse estudo, que foi um estudo de revisão, é um estudo que agrupa vários estudos, que viram quais as dietas que funcionaram para mulheres na menopausa. Então, a primeira dieta que eu vou falar aqui é dieta que diminui gordura, né? Primeiro, você diminui calorias da dieta, né? Você vê o tanto que você come, né? Lá na sua alimentação. E você reduz isso, umas 400, 500 calorias de tudo que você come, né? E o que você vai reduzir dessas calorias? Gordura. Se você é uma pessoa que come muitas frituras, come carnes gordas, a dieta com baixas gorduras, você tira calorias, mas você tira principalmente as calorias de gorduras. Então, é uma dieta hipolipídica. A gente fala que é low fat. E quando você fala que em diminuir gorduras, você tira primeiro as ruins, mas dependendo da quantidade que você come, se você é uma pessoa que usa muito azeite, muitas castanhas, muitos alimentos
gordurosos, nesse tipo de dieta você teria que reduzir também, tá? Então, o resultado desse estudo demonstra que dietas com baixo teor de gordura são eficazes quando a mulher chega nessa fase e ela diminui o consumo de gordura, ela diminui o peso em 8 a 10%, né? Num período de 4, 12 meses. Tem que pensar que essas dietas que eles fazem nesses estudos não são dietas muito pesadas, são dietas que diminuem poucas calorias, são dietas brandas, mas que fizeram efeito só da pessoa tirar a gordura da alimentação, tá? Nesse estudo em específico, eles tiraram 500 calorias e deixaram mais ou menos 20 a 30% dessas calorias de gordura. Não, eles diminuíram de 20 a 30% ou 500 calorias, dependendo da pessoa. E com menos de 15% de gordura, tá? Mas não adianta nada também você diminuir gordura e compensar em outros nutrientes, né? Vamos lá, eu diminuo gordura, mas aumento o pão, ou aumento o arroz, ou aumento qualquer outra coisa. Tem que diminuir gordura e diminuir consumo calórico, tá? O que foi mostrado também é que mulheres que estavam já no peso ideal, como há essa diminuição no metabolismo da mulher, só diminuir a gordura, sem ficar muito preocupado com calorias, só ir tirando lá, só tirar mesmo os alimentos gordurosos, alimentos que a gente sabe que são ricos em gorduras e muito calóricos, essas pessoas conseguiram manter o peso por mais tempo, né? Quer dizer, ao longo da vida, não engordaram durante a menopausa. Então elas adaptaram a alimentação de uma forma que passassem por essa fase, mesmo com a redução de metabolismo, elas conseguissem passar por essa fase sem engordar, tá? Então essa é a dieta que não é low carb, é low fat, diminuindo gorduras, tá? Mas vale ressaltar aqui que não adianta diminuir gorduras e aumentar absurdamente a quantidade dos outros nutrientes, tá? Bom, vamos lá. A segunda dieta que foi feita em estudo são as dietas ricas em proteína, que geralmente são as low carb, né? Porque o que acontece? Você tem que reduzir caloria. Toda dieta para você emagrecer, você tem que diminuir calorias, porque senão você não emagrece, né? Então essas dietas, o que elas têm que fazer? Você aumenta a proteína e tem que diminuir de alguma coisa, né? Quando você aumenta alimentos proteicos, naturalmente, você aumenta também aumenta o consumo de gordura. Geralmente os alimentos mais proteicos, eles vêm já agregado de mais gordura, né? Então vou colocar carnes, leites, queijos, né? Porque geralmente quem faz dieta low carb não fica pensando em tomar leite desnatado, né? Queijo magro. Não, geralmente porque senão você tem que compensar. Você vai comer o quê? Só proteína? Não, você tem que, aí geralmente tira carboidrato, né? E deixa com mais proteína. E o que acontece nessas dietas mais ricas em proteína? Primeiro, gente, quando as pessoas consumiram mais proteínas, o que aconteceu? As mulheres que fizeram essa dieta, elas conseguiram manter a massa muscular. Elas conseguiram emagrecer, mantendo mais essa massa muscular. E mesmo quem perdeu metade da massa muscular do que as mulheres, por exemplo, que fizeram outros tipos de dieta. Low fat ou uma dieta lá equilibrada, né? Assim, com uma quantidade proporcional de carboidrato, proteína, lipídio, né? Então, essas mulheres tiveram uma quantidade de massa muscular melhor. Isso é bom para o metabolismo, né? Então, o que acontece? Essas mulheres com um metabolismo melhor, elas tiveram uma tendência a emagrecer mais, né? Emagrecer mais não, a conseguir manter esse resultado por mais tempo, porque elas tinham mais massa muscular, um metabolismo mais otimizado. Então você consegue o quê? Deixar esse resultado mais sustentável. E além disso, a proteína, ela tende a te deixar mais saciada, você come menos, né? Então quando você come um alimento proteico junto com um alimento com fibra, um alimento com gordura e até adiciona algum carboidrato
não em excesso, mas essa mistura de nutrientes faz com que você fique mais saciada. E a proteína em si é o alimento, é o nutriente que mais dá saciedade, né? Mais estimula a saciedade, né? Então, aí veio outro estudo também muito parecido, em que eles compararam uma pessoa que fez dieta hipocalórica, só reduziu calorias, tá? Mas só com... Não, hipocalórico, diminuiu calorias, mas aumentou proteínas, que é isso que a gente está falando. Outra pessoa, e aí outro grupo de pessoas, né, fez uma dieta hipocalórica, pobre em proteínas, né? E o outro grupo controle, com uma dieta equilibrada. Foi visto que em 6 meses, esses 3 grupos perderam quase a mesma coisa de peso. Para você ver que sim, você der uma dieta com redução de calorias, em termos de queda de peso, você vai ter um resultado muito semelhante para todo mundo, tá? Mas só que as pessoas que perderam, que fizeram a dieta hiperproteica, com mais proteínas, perderam muito mais massa, mantiveram muito mais a massa muscular. E quem perdeu, porque quando você tem que perder muito peso, não tem jeito, vem junto a perda de massa, né? Essas pessoas perderam metade da quantidade de massa muscular do que as outras pessoas que fizeram outros tipos de dieta. Então, até então, a gente vê que a dieta com mais proteína é melhor, né, para fazer. A perda de massa muscular, gente, ela vem seguida de uma queda da taxa metabólica basal. Então, quando você perde massa muscular, que é o que tende, a própria queda de estrogênio faz com que você redistribua o seu corpo, diminua a massa muscular, aumenta o percentual de gordura. Aí que vem a queda de metabolismo. Então, você tem que fazer um exercício associado a uma dieta adequada para que você amenize isso, né? Mas, gente, só que quando chega nessa fase, as mulheres tendem, aquilo que eu falei, comer muito carboidrato. A queda de estrogênio, ela traz sinalizações, assim, como se a gente estivesse mesmo na TPM. Então, as mulheres tendem a ficar com vontade de comer carboidrato. Então, se você não tem uma dieta que te sacia, use alimentos que te dão saciedade, aprende a usar isso, você acaba comendo muito carboidrato e deixando proteína de lado. Então, isso ainda intensifica esses efeitos, né, na queda do metabolismo, né? Então, gente, é isso. A dieta com proteínas diminuindo de 500 a 400 calorias do que você come fez efeito, tá? Dietas com baixa proteína não foram boas para o metabolismo. Então, é muito melhor você fazer uma dieta com mais proteínas. Até então, que eu vou continuar falando, e vocês vão ver que também não é tão bom assim, né? Mas, só que o grupo de mulheres que perdeu, que tinham baixa quantidade de proteína, que consumiam pouca quantidade de proteína, acabou perdendo muita massa muscular. Isso a longo prazo é ruim, porque os estudos que a gente apresenta, os estudos que a gente vê, a maioria tem um tempo determinado, então faz só por 4 meses. Será que essa pessoa manteve o peso durante o tempo? Não tem estudos a longo prazo, né? Então, todas as dietas, tanto rica em proteínas, como normais, como rica em lipídios, como pobre em lipídios, tendo a mesma quantidade de calorias, levaram uma perda muito semelhante de peso, né? A depender, claro, de cada pessoa. E a com mais proteína preveniu a queda da massa muscular. Só que, gente, há uma desvantagem com isso. Dietas ricas em proteínas levaram essas mulheres a terem uma maior taxa de desmineralização óssea. E a própria queda de estrogênio influencia na nossa conversão de vitamina D inativa para vitamina D ativa. E o que é essa vitamina D ativa? Ela fixa cálcio no osso. Então, gente, a gente já tende a perder massa óssea durante a menopausa, durante o climatério. A gente começa a perder até a gente chegar lá a ficar idosa, né? E isso já vem com todos os efeitos. Aí você faz uma dieta hiperproteica, isso vai intensificar essa desmineralização óssea.
E aí, aí tem que ser feito aí um estudo, né, pra gente ver por que acontece isso. Mas as proteínas também, gente, dietas hiperproteicas com excesso de proteína também podem causar em pessoas que têm tendência a cálculo renal a maior produção desses cálculos. Então, assim, para você ver que cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa diferente. Então, assim, quando eu digo hiperproteica, não precisa, gente, ser uma dieta low carb absurda, né? Ou uma dieta que você tira todos os carboidratos e começa a aumentar demais proteína. Exemplo, né, que eu já vi uma pessoa falando comigo que ela começou a comer só salada, frango e ovos. Então, assim, essa pessoa reduziu muito o carboidrato. Essa pessoa que também, assim, essa dieta hiperproteica exagerada, ela não vai ser benéfica, tá? A gente tem, sim, por proteína em todas as refeições para que você gere saciedade, consumir uma quantidade de proteína adequada, de forma que você gere saciedade, que você não perca massa muscular, que você deve fazer exercício para que você otimize essa produção de massa muscular, mas não precisa ficar zero carboidrato e aumentar demais a proteína para não ter esse efeito. E aí você também pode trabalhar em ciclos, com uma dieta mais hiperproteica, depois você faz uma low fat que também faz efeito, depois você faz uma equilibrada. Dessa forma você não tem um dano, né? O meu estilo de vida é dieta hiperproteica. Então, a longo prazo, isso pode trazer esses efeitos que eu tô falando aqui, tá? Gente, uma outra dieta que foi estudada nas mulheres foi uma dieta de jejum em dias alternados. Como que é isso? Gente, boa noite, Bria. Que legal você aqui, tô feliz. Tô feliz com todas vocês aqui, né? Gente, dietas de dias... a gente tá falando sobre menopausa. Eu até esqueci de colocar aqui, aqui embaixo o assunto. Mas olha só, a dieta do jejum em dias alternados, o que ela faz? Ela se tornou muito popular e as pessoas acabam fazendo por conta própria, o que é meio perigoso, assim, até para quem não tem um controle emocional, né? Para quem tem muita ansiedade, compulsão. Mas para quem faz tranquilo, né? A gente não sabe, cada pessoa é uma pessoa, deu certo, tá? Então, como que é essa dieta de dias alternados? É assim, um dia você come tudo que você quiser, mas assim, não é tudo que você quiser, é tudo exagerado, porque também aí você vai compensar o outro dia. Então, você come normal. Toma café, almoça, lanche de tarde, janta, normal, sem fazer dieta, tá? No dia seguinte, você faz uma dieta com 500 calorias só. Geralmente, essas pessoas dividem em 2 refeições, almoço e janta. Come uma carne, bastante salada, no almoço e na janta. As pessoas fazem isso, tá? E elas vão fazendo essa coisa alternada. Um dia com tudo, carboidrato, proteína, gordura, e outro dia de jejum. Um dia com tudo, outro dia de jejum. Tem dia que faz 2 dias com tudo, um dia de jejum. 2 dias com tudo, um dia de jejum. Então, assim, é uma dieta que eu, na minha concepção, acho meio louca. E eu não consigo, gente, assim. Alguém consegue? Eu não consigo ficar um dia inteiro comendo 500 calorias. Eu acho que eu enlouqueço, porque eu sou uma pessoa muito ativa. Mas tem pessoas que ficam bem, tem gente que faz jejum para outros benefícios, né? Jejum metabólico, então, assim, não é o que eu preconizo, o que eu passo para os meus pacientes. Mas existe isso e eu estou passando para vocês aqui, porque foi um estudo que falou sobre esses 3 protocolos: low fat, low carb hiperproteica, né? E essa dieta de jejum alternado. Eu acho que eu fico louca, né? Pra mim não dá, tá? E assim, ao longo de 6 meses, as mulheres perderam uma quantidade de calorias muito semelhante com as outras 2 dietas, low fat e a high protein, né? Com muita proteína. Então, assim, em termos de perda de peso, todas as 3 conseguiram. Então, tem gente que prefere diminuir carboidrato, tem gente que prefere diminuir lipídio, gordura, e tem gente que prefere fazer o jejum. E aí, vai de cada um, né? Cada um fazer aquilo que se encaixa melhor para a sua vida. Mas isso aqui para mostrar para vocês que a dieta funciona sim, e funciona na menopausa, funciona na terceira idade, funciona para... É claro que quanto menor o seu metabolismo, menos peso você vai perder, né?
Então, assim, se você gasta 2.500 calorias e você faz uma dieta de 1.600, você tem um déficit de 900 calorias por dia. Aí você vê aí, de repente, você vai perder 5 quilos no mês, 4, 5 quilos no mês. Uma pessoa que já gasta 2.000 e vai fazer uma dieta de 1.600, ela vai ter um déficit de 400 calorias. Então, de repente, essa pessoa vai perder 2 quilos no mês, 1,5 kg. Depende de tudo que ela faz, exercício, tudo que ela faz na vida dela, né? Então, mas perder peso perde. Se você fizer dieta que come menos do que você gasta, você vai perder. E aí vão ter os outros fatores que vão vir, a sua composição de massa muscular, né? E tudo que vai influenciar aí em você conseguir manter esse resultado. Porque não adianta nada você passar a vida toda no efeito sanfona, chegar na menopausa e continuar no efeito sanfona. E, quer dizer, cada vez que você... Eu já falei isso aqui, e aí não vem nem a ver com menopausa, né? Apesar de ser... Vai ser pior na menopausa, né? Que você tem um gasto energético menor. Mas assim, ao longo da sua vida, quanto mais você engorda e emagrece, cada vez que você volta para o peso ideal, que você vai tentar, que você volta a se alimentar normalmente, seu metabolismo está um pouco abaixo. Então, por isso que a gente vai cada vez engordando mais. Então, o corpo, a gente sente isso, tá? Então, por isso que o efeito sanfona é terrível. As pessoas não... Bri, eu falei, eu acho que você entrou depois. A distribuição de corpóreo nossa durante a menopausa, que a gente perde quadril e a gente começa a ganhar barriga. A gente começa a ter muita gordura abdominal. E o que a gente pode fazer para modular isso? Exercício. E uma alimentação mais adequada possível. Quanto menos sobrar de calorias, menos gordura você vai produzir. Então, quanto menos gordura você sobrar do que você come para você depositar, menos barriga você vai ter. Aí eu vou falar que vai ficar zero? Aí vai depender da sua genética, né? O jejum não levou à desmineralização óssea, a dieta com baixa gordura não levou à desmineralização óssea, né? E são opções viáveis. E até a dieta que você, de repente, diminui carboidrato, mas não aumenta tanto a proteína. Cuidado, porque não adianta nada você emagrecer e ficar com osteoporose. Aí não pode fazer, aí vai ficar com os ossos fracos, né? Vai ficar menos capaz de fazer um exercício, vai sentir dores. Então, assim, é bem complicado, né? Então, quando a gente compara essas dietas umas com as outras, né? Todas elas levaram a perda de peso por volta de 4 meses a uma perda de peso de 10% do corpo de cada pessoa, né? Então, se a pessoa pesava 100 quilos, ela perdeu 10, a outra se pesava 80, ela perdeu 8. E isso, né, com uma dieta não tão restrita assim, uma dieta com uma diminuição lá de 400 calorias por dia, né? Todas essas 3 dietas, no grupo que foi apresentado, elas foram bem toleradas, né? As pessoas se propuseram a fazer e realmente fizeram. As dietas de grande quantidade de proteína, elas melhoraram a massa muscular, elas impediram uma perda excessiva de massa muscular, melhoraram o metabolismo, tá? Melhoraram a taxa metabólica basal, fazendo com que elas consigam, né? A gente espera, porque o estudo foi feito só até aí, a gente espera que uma manutenção de peso melhor, porque uma pessoa com mais massa muscular, ela vai ter uma manutenção de peso melhor, né? Mas essa dieta rica em proteínas, ela fez isso, a desmineralização óssea, né? E a questão de favorecer o aparecimento de cálculos renais. Então, paciente que tem muitos cálculos renais, tem pessoas que já têm essa tendência genética, devem ter cuidado com esse tipo de dieta, tá? Então, gente, e uma outra coisa, dietas com muita restrição de grupos alimentares pode aumentar o estresse. A gente tem que ponderar aqui que é uma fase difícil, você já está estressada, você já está um pouco deprimida, e aí você chega e fala pra você que você não pode nunca mais comer o seu pãozinho, ou você nunca mais pode tomar leite, que você tem que cortar o glúten porque está na menopausa. Pera aí, não é bem assim. Não é bem assim. O que vale é o equilíbrio. E é claro que eu não posso passar aqui numa live o que você vai comer, né? Uma dieta de café da manhã, almoço, jantar, não tem como, porque cada um tem um gasto de energia, né?
E quando eu tô lá no clube da Isa, pra quem não sabe, eu tenho o clube da Isa, um clube de emagrecimento para mulheres. Então lá as mulheres têm muitas opções do que comer, e aí cada uma vai encaixando na sua rotina, aí dá pra fazer, tá? Agora, falar especificamente, né, o que... Agora, eu vou falar sim, na próxima live, eu vou falar sobre alguns alimentos que são benéficos pra menopausa, tá? Que eles podem, aí já vai vir a questão de diminuir os sintomas, não é perda de peso. Hoje a gente está falando de emagrecimento na menopausa, tá? Então, gente, a gente viu que nesses estudos, esses tipos de dieta, que são dietas específicas, dão certo a curto prazo. A gente pegou, é o que eu falo sempre para as minhas meninas no clube, a gente faz estratégias alimentares, mas a gente tem que ter um hábito saudável. Um hábito em que eu saiba que eu posso comer o que eu quiser, de uma forma equilibrada. Não é comer tudo toda hora, a quantidade que eu quero. É comer de tudo de uma forma equilibrada, sabendo escolher, sabendo falar não e sabendo falar sim. E aí, a gente faz estratégias cíclicas de emagrecimento. E isso pode ser usado na menopausa. Isso você pode fazer, por exemplo, poxa, a dieta hiperproteica não é muito legal para eu fazer direto, mas você vai fazer 15 dias e depois você volta para um equilíbrio, não é exagero, um equilíbrio, uma dieta equilibrada. E aí você faz lá mais 15 dias da dieta do jejum. E aí depois você faz, né, reduzir gorduras ruins, você já pode reduzir direto, né? Então, assim, fazer dietas em ciclos funciona muito. Porque não te deixa muito estressada, você sabe que você vai poder voltar a comer. Funciona como se fosse um desafio para você, tá? Então, gente, dieta mesmo, essas que você corta coisas, funcionam a curto prazo, tá? Para você ter um estado constante, você tem que ter um hábito saudável. Você tem que saber para onde voltar, né? Então não mostra nesses estudos se elas continuaram fazendo dieta, se elas pararam ali, se elas mantiveram esses 10% de perda de peso, tá? Então faça ciclos. Eu tô falando para fazer ciclos porque é isso que eu faço com as minhas pacientes. E elas emagrecem em qualquer idade. E aí o que é mais importante no emagrecimento? Não é a velocidade que você perde, é o quanto que você mantém dessa perda. Então se você tá na menopausa e tá perdendo aí 1 quilo por mês, no final do ano você perdeu 12 quilos, e se você conseguir agarrar esse 1 quilo e não fazer ele voltar, né, vale a pena. Então é melhor cada quilo perdido do que 10 quilos ganhados 12 depois, que a gente ganha 12 depois, não adianta, né? Então, fazer ciclos funciona muito, porque você vai e volta, você se desafia e volta. Eu vou me desafiar a ficar sem nenhum refinado durante 15 dias, eu vou me desafiar a ficar sem açúcar durante 15 dias, eu vou me desafiar a não comer fritura nenhuma durante 15 dias. E ao longo disso você vai tendo uma alimentação saudável. E nessas coisas de você fazer esses desafios, gente, é incrível como as pessoas perdem peso sem fazer dieta, tá? Isso funciona muito legal. Então, a eficácia de qualquer dieta, ela é determinada pela média da ingestão de calorias que você come, da adesão, de quanto tempo, quanto mais certinho você fizer, quanto menos exceção você fizer. Então, assim, não cabe a gente ser hipócrita e falar assim, cara, poxa, faz exceção toda hora, a hora que você quiser, tadinha de você. Cara, quanto menos exceção você fizer, é certo que você vai perder mais peso, né? Aí você tem que ver, mas aí você tem que pensar, quanto de exceção que eu posso fazer na minha vida que vai deixar essa dieta que eu vou fazer sustentável, né? Então, porque a gente precisa desses momentos, a gente precisa, né, ter esses momentos de comer o que a gente gosta e tudo aí, tá? Então é preciso na menopausa você comer de forma saudável, você fazer exercícios, uma média de 150, 250 minutos de exercício por dia. Aí você divide isso aí ao longo da sua semana, né? 250 minutos de exercício. Divide aí em 3 dias. Como que você pode fazer? Eu posso fazer mais? Faz mais. Melhor ainda, tá? Então o exercício ajuda.
saber se comportar perante o alimento, que é isso que eu trabalho muito no clube, e a gente vê mulheres de todas as idades aprendendo a lidar com a alimentação e emagrecendo, conseguindo fazer isso ficar sustentável por causa de mudança do como que você vê a sua alimentação, como que você se vê perante a alimentação, como que você se comporta perante as coisas que vão acontecendo no seu dia e perante o alimento, tá? Então, sempre procurar ajuda se precisar, ajuda de psicólogo e ao ginecologista para ver se precisa fazer reposição, se vai fazer ou não, né? Programas de emagrecimento, como o Clube da Isa, que é um programa online que você aprende a se alimentar, que é muito legal. Procurar um nutricionista, mas procura uma coisa que faça você aprender a se alimentar e não só fazer uma dieta específica. Como eu disse, como eu falei ali atrás, as dietas específicas funcionaram. Funcionam. Não adianta falar assim, eu tô na menopausa, eu não vou emagrecer. Sai dessa casinha aí, porque funciona e você emagrece sim, tá? Só que você precisa saber como que você vai manter esse emagrecimento e vai manter esse resultado, tá? Então, assim, chegou na menopausa, já dá uma diminuída no tamanho das suas porções, tá? No tamanho na quantidade de coisas que você come. Diminui o seu prato um pouquinho, sabe? Vê, será que eu preciso comer isso tudo que eu comia antes? Se eu tô engordando, é porque eu tô comendo mais do que eu gasto. Então, eu preciso reduzir. Preciso reduzir muito? Se eu como 4 colheres de arroz, já vou começar a comer 3, né? Vai se avaliando, se pesa de vez em quando para ter um parâmetro. Não é para ficar paranoica, não. Mas se é uma coisa que você tá perdendo o controle, às vezes a gente tem um parâmetro bom. Olha no espelho, tá? As proteínas vegetais, gente, uma alimentação rica em vegetais, ela vai te ajudar a ter uma alimentação, uma pele mais saudável, a ter os nutrientes necessários, que são cálcio, magnésio e vitaminas do complexo B, que ajudam ali na pele, ajudam o cálcio tem que suplementar, gente, tem que vir depois que você já está com uma alimentação legal. Então, assim, eu até vou falar na próxima sobre os suplementos que a gente às vezes usa na menopausa, tá? Mas se você não tiver isso tudo aqui, comer bastante vegetais, comer fontes de cálcio, né? Não adianta nada você tomar vitamina D se você não tem um alimento fonte de cálcio. A vitamina D, ela não produz cálcio, ela fixa o cálcio no osso. Então, a gente precisa ter o nutriente, ter o substrato ali pra gente poder fazer metabolizar o que a gente come. Então, quando a gente fala aqui em dieta hiperproteica, mas proteínas de origem vegetal, como as leguminosas, as sementes e tudo, esses alimentos são ricos em proteína e essas proteínas são menos maléficas na questão de formarem, dessa questão da desmineralização óssea do que a proteína animal, tá? Que vem seguido de outros nutrientes, tá? Então evita, gente, assim, quando você fala na dieta lá de diminuir lipídio, né? Diminuir gordura, você já começa a comer carnes mais magras, menos embutidos, tira evita comer aquela borra daquela carne, porque você sabe que quando você faz a carne, às vezes a carne parece estar seca, e quando ela sai aquela gordura dela. Então evita, quando a gente fala lá na dieta low fat, então assim, você vai diminuindo o consumo de gordura dessa forma, tá? Aí na low fat, gente, você tem que diminuir todas as gorduras, até de leite, de queijo, tá? Enquanto na low carb, que a gente falou, não precisa, você come um alimento íntegro, né? Porque ali ele vai ter a quantidade de proteína e uma quantidade de gordura. Geralmente eles tiram o carboidrato, tá? Diminui, né? Também não tira, a gente não fica sem, né? Então, aquela questão de que aumenta a gordura abdominal mesmo na menopausa é a maior queixa das mulheres, tá? Esse risco de doenças crônicas, de diabetes, de dislipidemia. Então, cara, já faz uma alimentação saudável, já diminui alimentos refinados, já diminui açúcar, já diminui gorduras que fazem mal, diminui processados. E isso vai fazer com que você passe por essa fase de uma forma mais saudável possível, tá? Então, gente, olha só, a gente completou 1 hora de live agora. Na próxima live,
eu vou falar, a gente falou hoje sobre emagrecimento, né? Sobre as dietas que funcionam. E na próxima live eu vou estar falando sobre as outras coisas, o que influencia, né? Nos sintomas, quais alimentos, quais chás a gente pode estar usando, alguns suplementos que às vezes as pessoas usam e que diminuem o efeito, que se ligam lá no receptor de estrogênio e diminui o sintoma, não faz uma reposição hormonal, diminui o sintoma. Ei, Nailton, boa noite, chegou no finalzinho. Então, gente, vai ser isso. Eu vou fazer na próxima live, porque provavelmente eu vou gastar mais 1 hora para falar sobre isso. Então é isso, assim. Quem tá na menopausa pode começar a querer emagrecer hoje, sabe? Então vocês viram aqui que é possível. E é possível mesmo, porque as minhas meninas, não são todas, tem meninas mais novas, mais velhas, mas mulheres que estão no climatério, mulheres com menopausa, mulheres pós-menopausa, e que emagrece, cada uma no seu tempo, tá? Então as dietas funcionam sim na menopausa. Sai dessa caixinha de que você precisa, né, que você fica, comigo não vai dar certo, porque eu já tô nessa fase. Cara, para com isso desse discurso de derrotado. Nunca é tarde pra gente começar, tá? Então, assim, hoje em dia, as mulheres estão nessa fase da menopausa, no auge da sua vida, no auge da vida profissional. Tem muitas mulheres hoje que vão ser mães, quase já chegando no climatério. Então, tem mulheres que entram na menopausa com filhos pequenos. Então, assim, a gente precisa de energia, a gente precisa estar bem, passar bem por essa fase. E nada disso de se colocar nessa posição de que não vai dar certo. Porque tem muita coisa para acontecer na vida ainda. E não vai ser isso que vai deixar a sua peteca cair, tá bom? Eu sou Isa, eu sou nutricionista, eu trabalho com mulheres, tá? E quem tiver aí, quem não me conhece, fica aí no meu perfil, porque eu vou fazer mais lives. Eu faço muitas lives sobre comportamento alimentar. Eu acredito que eu ajudo muitas mulheres. Eu falo aqui sobre alimentação e agora eu tô falando, né, essa semana e a próxima semana sobre alimentação na menopausa, tá? Então fiquem com Deus, boa noite e até a próxima. Quarta-feira que vem eu estarei aqui de volta às 8 horas, às 20 horas, tá bom? Beijo, gente. Tchauzinho e muito obrigada pela presença de todos.